nessa terra. Se você foi injustiçado, se você foi prejudicado, Deus fará justiça prova em sua vida. Lá vai Jefité, tá bom. E a Bíblia diz que Jefité vai, abate todos os inimigos, e agora ele é o novo líder em Israel. Glória a Deus. Você sabe o que me chama a atenção na história? O que me chama a atenção na história é que esses que discriminaram, esses que desapossaram, tiraram aquilo que era de direito de Jefité, que se diziam pessoas idôneas, pessoas corretas, pessoas justas, pessoas boas, foram os mesmos que desprezaram a Deus, foram os mesmos que quebraram os mandamentos do Senhor, que pecaram contra Deus, que não obedeceram a sua palavra. Foram esses mesmos. Escuta, meu irmão, quando você vê alguém que é muito certinho, que quer dar de muito santarrão, toma cuidado com esse camarada, toma cuidado com essa daí, meu querido. Tu não sabe o que está por trás dos bastidores. Tem gente que está querendo ser muito certo, muito santinho, e são aqueles que acabam cometendo os piores pecados. Eles cometeram o mal, o pior que eles cometeram não foi ter tirado o direito da herança de Jefité. O pior pecado que eles cometeram foram de desprezar a Deus, adorar a outros deuses, servir aos Baalins, oferecer holocausto e sacrifício a um Deus que não é criador dos céus e da terra, a deuses de outros povos. Eu quero perguntar para você nessa tarde: a quem verdadeiramente você está servindo? Irmão, que pergunta é essa? Eu vou te esclarecer. Jesus diz assim: somente há dois senhores. Se você abrir lá no Evangelho de Mateus e Lucas, você vai ver essa passagem, logo depois do capítulo 5. E Jesus fala assim: há dois senhores. Não pode servir a um e agradar o outro, senão você vai desagradar o outro. E se você agradar o outro, você vai desagradar a este. E qual são? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. E qual é o segundo Deus? Mamon. Na Bíblia, Mamon representa o dinheiro. Aqueles que são amantes das riquezas, aqueles que são amantes das coisas materiais, aqueles que estão preocupados somente com o bem da vida terrena. Ei, o apóstolo Paulo diz: aqueles que esperam de Deus somente nessa vida são os piores miseráveis dos homens. Se tem pessoas que estão buscando a Deus somente para ter uma vida boa aqui na terra, escuta, é o pior miserável dos homens, porque o que Deus tem para nós está dentro dessa vida. Glória a Deus. O que faz então, irmão? Por que você está falando isso? Por quê? Porque os irmãos de Jefité, eles cometeram a maldade com Jefité, porque eles estavam apegados a valores. Nessa tarde Deus está falando com você, meu querido, minha querida. Não se apegue a valores, não se apegue a dinheiro. Não deixe de buscar a Deus porque você tem que ganhar mais dinheiro. Não deixe de servir a Deus porque você não tem tempo. Não deixe de servir a Deus porque você só tem que cuidar da sua casa. Não deixe de servir a Deus porque você não tem um carro. Não deixe de buscar a Deus porque você não tem dinheiro no bolso. Irmão, quem ama o Senhor busca a Deus no tempo e fora de tempo. Glória a Deus, aleluia. Independente de qual seja a situação. Deus está falando aqui nessa tarde hoje. Tem pessoas que estão preocupadíssimas com conta para pagar, com dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Ei, meu querido, não se preocupe com isso. Se você tiver trabalho, trabalhe.
se não tem trabalho, busca o Senhor, porque Ele tem algo para a tua vida. Aí você vê por que as pessoas são corrigidas. Por que Deus faz a correção? Por quê? Porque tem pessoas que, se ele recebeu a herança, e se o irmão dele está do outro lado do mundo, não está nem sabendo, ele pega tudo para ele, não faz justiça.